Você já sentiu aquela dor profunda de ver alguém que ama escolhendo outra pessoa? Aquela sensação de impotência enquanto observa, em câmera lenta, seu mundo desmoronando sem poder fazer nada? Eu senti. E foi minha própria irmã quem segurou o martelo que destruiu meus sonhos. Dizem que o amor verdadeiro espera. Dizem que o universo conspira a favor dos corações sinceros. Mas o que ninguém conta é que, às vezes, o universo tem um senso de humor cruel. E no meu caso, ele esperou até o dia do casamento para mostrar suas cartas. Meu nome é Alice. E esta é a história de como perdi o homem que amava para minha irmã. E como um segredo revelado no altar mudou tudo em questão de minutos. Lembro exatamente do momento em que recebi o convite de casamento, com seus detalhes dourados e a caligrafia perfeita anunciando a união de Gabriela e Douglas. Minhas mãos tremeram enquanto segurava aquele pedaço de papel que oficializava minha derrota. O que ninguém sabia era que, enquanto todos celebravam o casal perfeito, eu ensaiava sorrisos no espelho todas as manhãs, apenas para conseguir fingir que meu coração não estava em pedaços. O que eu não imaginava é que aquele convite elegante seria apenas o início de uma história muito mais complexa do que um simples triângulo amoroso entre irmãs. E que no dia do casamento, quando as portas da igreja se abrissem, nada, absolutamente nada, sairia como planejado. Desde que me entendo por gente, vivi sob a sombra de Gabriela. Nossa diferença de idade era de apenas 2 anos, mas parecia que existia um abismo entre nós. Enquanto eu preferia a companhia de livros e filmes, Gabriela colecionava amigos e admiradores. Onde eu passava despercebida com meus cabelos castanhos sempre presos em um rabo de cavalo simples, minha irmã era um furacão de energia e carisma, com seus cabelos dourados perfeitamente estilizados e um sorriso que conseguia convencer qualquer um a fazer exatamente o que ela queria. Nossa mãe costumava dizer que éramos como o sol e a lua, ambas especiais, apenas de maneiras diferentes. Mas o mundo sempre pareceu preferir a luz ofuscante do sol. Naquela manhã de terça-feira, enquanto organizava as anotações para minha aula da tarde, eu dava aulas de literatura na faculdade local, recebi uma mensagem de Douglas pedindo para nos encontrarmos no café perto do campus. Era nosso ritual de terças desde que nos conhecemos durante o mestrado, 5 anos atrás. Uma amizade construída entre discussões de livros, filmes obscuros e longas caminhadas pelo campus, enquanto debatíamos teorias conspiratórias sobre nossos professores. "Vou me atrasar uns 15 minutos. Espera por mim?" dizia a mensagem. Respondi com um emoji de polegar e guardei o celular. Sempre esperaria por ele. Era o que eu vinha fazendo nos últimos anos, afinal. Esperando que Douglas percebesse que o que tínhamos ia além da amizade. Que notasse como eu observava seus gestos quando ele falava animadamente sobre seus projetos. Que sentisse, como eu sentia, aquele silêncio carregado de significado quando nossos olhares se encontravam por um segundo a mais que o normal. No café, pedi meu cappuccino de sempre e abri o livro que estava lendo, mas as palavras não conseguiam prender minha atenção. Pela janela, vi Douglas atravessando a rua. Ele vestia aquela camisa azul que eu tinha dado no aniversário dele, e por um momento, meu coração disparou. Havia algo diferente em seu rosto, uma energia que eu não conseguia decifrar. "Desculpa o atraso", disse ele, sentando-se à minha frente. Seu sorriso parecia contido, como se guardasse um segredo prestes a transbordar. "Você está estranho?" comentei, fechando o livro. "Aconteceu alguma coisa?" Douglas respirou fundo e olhou para seus dedos tamborilando na mesa. "Precisava te contar pessoalmente", começou ele, hesitante. "Conheci alguém." O tempo parou. Conseguia ouvir o barulho das conversas ao redor, o som da máquina de café, até mesmo o tic-tac do relógio na parede. Mas tudo parecia distante, como se eu estivesse submersa em água. "Ah, é?" Forcei um sorriso, enquanto sentia meu estômago afundar. "E quem é a sortuda?" "Na verdade, você a conhece." Ele fez uma pausa.
É sua irmã, Gabriela. A xícara quase escorregou da minha mão. Minha irmã? Mas... como? Douglas me contou então que havia esbarrado com Gabriela no shopping 2 semanas antes, quando procurava um presente para sua mãe. Gabriela, sempre prestativa, o ajudou a escolher algo perfeito. Trocaram números e, desde então, estavam se falando todos os dias. Nunca senti isso por ninguém, Alice, confessou ele, os olhos brilhando de uma maneira que nunca brilharam para mim. É como se eu a conhecesse a vida toda. A ironia daquela frase me atingiu como um tapa. Eu o conhecia a vida toda, ou pelo menos a parte da vida que importava. Conhecia seus medos, suas aspirações, suas manias. Sabia que ele não conseguia dormir com meias, que detestava filmes de terror, mas assistia por orgulho, que chorou escondido quando seu cachorro morreu no ano passado. Eu sabia tudo sobre Douglas, e ainda assim, ele nunca me olhou como estava olhando agora, falando de minha irmã. Naquela noite, ao chegar em casa, encontrei Gabriela cantarolando na cozinha. Ela parou ao me ver e abriu um sorriso largo. Aquele mesmo sorriso que usava quando criança, depois de pegar meu brinquedo favorito. Douglas te contou? Ela praticamente saltitava de empolgação. Nem acredito que finalmente conheci alguém que vale a pena, sabe? E é tão legal que vocês sejam amigos. Assim você já o aprova automaticamente, não é? Forcei um sorriso. Claro. Douglas é... incrível. Eu sei. E ele fala tanto de você. Parece que vocês são super próximos. Somos, respondi, sentindo um nó na garganta. Somos melhores amigos. Gabriela se aproximou e segurou minhas mãos. Seus olhos azuis, idênticos aos da nossa mãe, brilhavam com uma sinceridade que eu queria acreditar ser falsa. Por isso é tão perfeito, Alice. Você é a pessoa mais importante da minha vida, e agora seu melhor amigo vai fazer parte da nossa família também. Seria muito mais fácil se eu pudesse odiar Gabriela. Se pudesse acreditar que ela estava fazendo isso para me machucar propositalmente. Mas a verdade é que minha irmã nem sequer sabia dos meus sentimentos por Douglas. Eu nunca havia confessado a ninguém, e agora parecia tarde demais. Estou feliz por você. Menti, retirando minhas mãos das dela. Só, não vá rápido demais, ok? Vocês mal se conhecem. Ela riu, jogando os cabelos para trás. Quando a gente sabe, a gente sabe. E dessa vez, eu sei. Enquanto subia as escadas para meu quarto, uma pergunta martelava em minha mente. Por que sempre perdemos as pessoas que amamos para aqueles que sequer precisam se esforçar para conquistá-las? Na privacidade do meu quarto, permiti-me chorar pela primeira vez. E enquanto as lágrimas caíam, recordei todas as oportunidades perdidas, todas as vezes em que quase confessei meus sentimentos a Douglas, mas recuei por medo. E me perguntei se a dor de uma rejeição teria sido menor do que essa agonia de nunca ter tentado. O que eu não sabia, enquanto secava as lágrimas naquela noite, era que o universo estava apenas começando a tecer sua teia de coincidências e revelações. E que o pior, ou talvez o melhor, ainda estava por vir. Os meses seguintes passaram como um borrão. O relacionamento de Douglas e Gabriela evoluiu em uma velocidade vertiginosa. Em apenas 6 meses, eles já planejavam morar juntos. Eu tentava manter distância, encontrando desculpas para não participar dos almoços de domingo ou dos happy hours com amigos em comum. Mas era impossível evitá-los completamente, especialmente quando Gabriela fazia questão de me incluir em tudo. Alice, você precisa vir experimentar o bolo com a gente, insistia ela ao telefone. Tenho provas para corrigir, Gabi. Muitas provas. A desculpa era parcialmente verdadeira. Os finais de período sempre eram caóticos na faculdade. É só uma tarde, e a opinião de ninguém é tão importante quanto a sua. Era assim que Gabriela me manipulava, com elogios e demonstrações de afeto que me deixavam sem saída.
Como se não bastasse lidar com meu coração partido, eu ainda precisava fingir entusiasmo por cada detalhe da felicidade dela. Em uma dessas ocasiões inevitáveis, Douglas me pegou sozinha na varanda durante uma festa de aniversário da nossa mãe. Fazia semanas que não conversávamos realmente, não como antes, quando compartilhávamos cada pensamento, cada teoria absurda, cada piada interna. "Sinto sua falta", ele disse, encostando-se ao meu lado no parapeito. O sol se punha, e a luz dourada iluminava seu perfil. Tive que conter o impulso de tocar seu rosto. "Estou aqui", respondi, tentando soar casual. "Não, não está." Ele me olhou com uma intensidade que fez meu estômago dar um salto. "Você se afastou. Nossas terças-feiras no café. Nossos debates sobre filmes ruins. Tudo isso acabou. O que houve?" Respirei fundo. O que eu poderia dizer? "Acontece que estou apaixonada por você há anos e não suporto ver você com minha irmã. Seria injusto com todos nós." "As coisas mudam, Douglas. Você está começando uma nova fase da sua vida." Dei de ombros, como se não fosse importante. "É natural que algumas rotinas se percam." Ele franziu a testa. "Não quero perder você. Você é minha melhor amiga." Aquelas palavras, melhor amiga, eram facas em meu peito. "Não vai me perder." Menti, forçando um sorriso. "Só estou ocupada com o trabalho." Douglas pareceu querer dizer algo mais, mas Gabriela apareceu na varanda, radiante como sempre. "Aqui estão vocês. Estava procurando os meus amores." Ela se pendurou no braço de Douglas, depositando um beijo em sua bochecha. "Sobre o que estavam conversando tão seriamente?" "Velhos tempos", respondeu Douglas, sem tirar os olhos de mim. "Ah, as histórias do campus. Douglas me contou tantas aventuras de vocês dois." Ela riu. E então bateu palmas, subitamente animada. "Já que vocês dois estão aqui, aproveito para contar uma novidade." Meu estômago se contraiu em antecipação. Tinha aprendido que as novidades de Gabriela nunca eram boas para mim. "Douglas me pediu em casamento ontem à noite." Ela estendeu a mão, exibindo um anel de diamante que cintilava ao pôr do sol. "Não é lindo? Ele escolheu sozinho." O mundo parou. Ouvi Douglas fazer algum comentário sobre querer fazer uma surpresa, sobre como planejava contar para a família no jantar, mas tudo parecia distante, como se eu estivesse submersa. "Isso é... Uau!" Minha voz saiu estranha até para meus próprios ouvidos. "E Alice..." Gabriela segurou minhas mãos, seus olhos brilhando de emoção. "Quero que você seja minha madrinha. Ninguém melhor que minha irmã e a melhor amiga de Douglas para estar ao nosso lado nesse momento especial." O universo tem um senso de humor perverso. Não bastava perder o homem que amava para minha irmã. Agora eu teria que presenciar de camarote a oficialização daquela união. "Claro", concordei automaticamente, sentindo-me oca por dentro. Seria uma honra. Aquela noite, enquanto todos celebravam o noivado com champanhe e abraços, eu me tranquei no banheiro e vomitei. A náusea física era apenas o reflexo do que minha alma sentia. Encostei a testa no azulejo frio e me perguntei quanto mais eu aguentaria daquela farsa. Os meses que se seguiram foram um teste constante para minha sanidade. Como madrinha, fui arrastada para todos os preparativos: degustação de menu, escolha de flores, provas de vestido, ensaios. E em cada um desses momentos, Gabriela fazia questão de compartilhar cada detalhe íntimo de seu relacionamento com Douglas. "Ele é tão atencioso, Alice." "Ontem me surpreendeu com um jantar à luz de velas", ela dizia, enquanto escolhíamos as alianças. "Sabe o que é mais incrível? Ele conhece cada pequeno detalhe sobre mim. Deve ser porque vocês conversavam tanto sobre mim, não é?" A verdade é que Douglas e eu raramente falávamos sobre Gabriela antes deles começarem a namorar, o que me fazia questionar quão bem ele realmente a conhecia. A semana antes do casamento foi particularmente difícil. Como madrinha, tive que ajudar com os últimos detalhes,
Passar horas ouvindo Gabriela falar sobre sua lua de mel, sobre a casa que já estavam procurando juntos. Acho que quero 3 filhos, ela comentou, enquanto ajustávamos seu vestido. Douglas também. Não é perfeito como somos compatíveis. Eu sorria e assentia, engolindo as palavras amargas que ameaçavam escapar. Quem era eu para destruir aquela felicidade? Se Douglas estava feliz, talvez eu devesse apenas seguir em frente. Talvez fosse hora de aceitar que algumas histórias não são para nós. Na noite anterior ao casamento, houve uma pequena reunião na casa dos nossos pais. Apenas família próxima, alguns amigos íntimos e os padrinhos. Douglas parecia nervoso, mas radiante. Brindamos ao futuro dos noivos, compartilhamos histórias, rimos. Mais tarde, encontrei Douglas sozinho na varanda, assim como naquele dia da festa, meses atrás. Ele olhava para as estrelas, perdido em pensamentos. Última noite como um homem livre, brinquei, tentando aliviar o peso no meu peito. Ele sorriu, mas o sorriso não alcançou seus olhos. Você acha que estou fazendo a coisa certa, Alice? A pergunta me pegou de surpresa. Era a deixa perfeita para dizer algo, para plantar uma dúvida. Mas olhando para seu rosto, para aqueles olhos que eu amava tanto, não consegui. Você a ama? Perguntei, em vez disso. Sim, ele respondeu sem hesitação. Ela é incrível. Então você está fazendo a coisa certa. As palavras pareciam cinzas na minha boca. Douglas assentiu, parecendo aliviado. Obrigado. Sua opinião significa muito para mim. Ele hesitou, como se quisesse dizer algo mais, mas se conteve. Passamos alguns minutos em silêncio até que ele disse: Sabe o que é estranho? Amanhã vou me casar, e a pessoa com quem mais quero compartilhar esse momento, além de Gabriela, é você. Porque você sempre foi minha melhor amiga, a pessoa que entende cada parte de mim. Meu coração se apertou. Estarei lá, bem ao seu lado. Promete que nunca vamos perder isso? Ele perguntou, seus olhos suplicantes. Nossa amizade, quero dizer. Engoli o nó na garganta. Prometo. Na manhã do casamento, acordei com uma sensação estranha no peito, como se algo estivesse para acontecer. Descartei como nervosismo. Afinal, era o dia em que veria o homem que amava se casando com minha irmã. Cheguei cedo à igreja, como Gabriela havia pedido. Várias madrinhas já estavam lá, ajudando com os últimos preparativos. A igreja estava belíssima, decorada com rosas brancas e fitas douradas. Era tudo como nos sonhos de Gabriela. Perfeito, luxuoso, digno de um conto de fadas. Enquanto ajudava a organizar os buquês das madrinhas, notei uma movimentação estranha perto da entrada da igreja. Uma mulher que eu não conhecia parecia discutir com o cerimonialista. Ela gesticulava, agitada, tentando entrar, mas sendo barrada. Quem é aquela? Perguntei a Mariana, uma das outras madrinhas. Mariana deu de ombros. Não faço ideia. Provavelmente alguma convidada confusa com o horário. Mas havia algo no desespero daquela mulher que chamou minha atenção. Deixei os buquês e me aproximei discretamente, tentando ouvir a conversa. Preciso falar com o noivo, insistia ela. É urgente. Ele precisa saber a verdade. Senhora, por favor, o casamento começa em 1 hora. Se a senhora não é convidada, não posso permitir sua entrada. Você não entende. A mulher parecia desesperada. Gabriela está enganando a todos vocês. Ela e Rafael estão juntos há meses. Tenho provas. Meu sangue gelou. Rafael? Quem era Rafael? Senhora, vou ter que chamar a segurança se continuar insistindo. O cerimonialista mantinha-se firme. Antes que eu pudesse reagir, a mulher tirou um envelope da bolsa e o empurrou nas mãos do cerimonialista. Entregue isso a Douglas, então. Ele precisa ver o que há aqui antes de cometer o maior erro da vida dele. O cerimonialista, visivelmente irritado, pegou o envelope apenas para encerrar a discussão. A mulher finalmente se afastou, lançando um último olhar para a igreja antes de ir embora. Meu coração batia descompassado.
O que havia naquele envelope? Quem era aquela mulher? E mais importante, quem era Rafael? Antes que pudesse pensar muito, vi o cerimonialista colocar o envelope displicentemente sobre uma mesa lateral da entrada, claramente sem intenção de entregá-lo a Douglas. Talvez pensasse que era apenas mais uma convidada rejeitada, alguma ex-namorada amargurada tentando estragar o grande dia. Esperei que ele se afastasse e, num impulso, peguei o envelope. Nem sei ao certo por que fiz isso. Talvez por curiosidade, talvez por um pressentimento, ou talvez pelo simples fato de que qualquer coisa que pudesse impedir aquele casamento me interessava. Tranquei-me em um dos vestiários reservados para as madrinhas e, com dedos trêmulos, abri o envelope. Dentro havia várias fotos. Fotos recentes, algumas de apenas alguns dias atrás. E nelas, clara como o dia, estava Gabriela, minha irmã, a noiva radiante, nos braços de um homem que não era Douglas. Em restaurantes, em um apartamento que eu não conhecia, até mesmo em um hotel. As fotos não deixavam dúvidas sobre a natureza do relacionamento deles. Junto às fotos, havia capturas de tela de mensagens trocadas entre Gabriela e o tal Rafael. Mensagens explícitas, combinando encontros, falando sobre como enganar Douglas. Em uma delas, Rafael perguntava: "E depois do casamento? Vamos continuar nos vendo?" Ao que Gabriela respondia: "Claro, amor, Douglas nunca vai desconfiar. Ele é ingênuo demais." A náusea voltou com força total. Minha irmã não apenas traía Douglas. Ela planejava continuar traindo-o após o casamento. Tudo não passava de uma farsa, uma ilusão de felicidade. Sentei-me no chão do vestiário, as provas espalhadas ao meu redor. O que eu faria agora? Entregar aquilo a Douglas e destruir seu dia? Ou guardar para mim e permitir que ele se casasse com uma mulher que o traía e o humilhava pelas costas? Não era uma escolha fácil. Mas era uma escolha que precisava ser feita. E rápido. A cerimônia começaria em menos de uma hora. Naquele momento, encarando as evidências da traição de Gabriela, entendi que o universo estava me colocando em uma encruzilhada moral. E a decisão que eu tomasse nos próximos minutos mudaria o curso de todas as nossas vidas para sempre. O tempo parecia ter parado enquanto eu permanecia sentada no chão do vestiário, as fotos e mensagens espalhadas ao meu redor como peças de um quebra-cabeça macabro. Um quebra-cabeça que revelava a verdadeira face de Gabriela. As batidas no meu coração eram tão intensas que conseguia senti-las na garganta. Minha mãe sempre dizia que, nos momentos mais cruciais, as pessoas revelam quem realmente são. Havia chegado o meu momento. Que tipo de pessoa eu seria? Aquela que deixa um homem inocente caminhar para um casamento baseado em mentiras? Ou aquela que destrói o dia perfeito de sua irmã, mesmo sabendo que todos a julgariam como a invejosa, a amarga, a que não conseguiu superar sua paixão não correspondida? O relógio na parede parecia zombar de mim, cada tic-tac lembrando que o tempo estava se esgotando. Os convidados já chegavam. Ouvia suas vozes animadas pelo corredor. Guardei as provas de volta no envelope e me levantei. Precisava encontrar Douglas antes que fosse tarde demais. Saí do vestiário e caminhei apressadamente pelo corredor lateral da igreja, evitando os convidados. Douglas estaria na sala reservada para o noivo, do outro lado do altar. No caminho, cruzei com minha mãe, que ajeitava alguns arranjos de flores. "Alice! Onde você estava? Gabriela já chegou e está perguntando por você. O vestido dela precisa de um último ajuste e..." "Depois, mãe. Preciso resolver algo urgente." Ela franziu o senho, notando minha agitação. "Está tudo bem, filha? Você parece pálida." "Tudo bem." Menti, sentindo o peso do envelope em minhas mãos. "Só preciso falar com Douglas antes da cerimônia." "Com Douglas? É importante, mãe." Minha voz saiu mais firme do que pretendia. "Por favor." Sem esperar resposta, continuei meu caminho. Virei à direita no corredor que levava à sala do noivo e parei.
A porta estava entreaberta e pude ver Douglas através da fresta. Ele estava de costas para a porta, ajeitando sua gravata borboleta diante de um espelho. Parecia nervoso, mas determinado. Foi nesse momento que a dúvida me paralisou. Quem era eu para destruir esse momento? E se ele realmente amasse Gabriela a ponto de perdoar sua traição? E se, apesar de tudo, eles pudessem ser felizes juntos? Mas então me lembrei das mensagens. Da frieza com que Gabriela planejava continuar enganando-o depois do casamento. Da crueldade com que se referia à ingenuidade dele. Não, isso não era amor. Era manipulação. Era mentira. Era uma farsa. Douglas merecia saber. Respirei fundo e bati levemente na porta. Pode entrar. Sua voz soou de dentro da sala. Entrei, sentindo meu coração quase saltar pela boca. Douglas se virou, e seu rosto se iluminou ao me ver. Alice? Que bom que veio. Estou nervoso como um adolescente no primeiro encontro. Ele riu, tentando disfarçar a ansiedade. Então notou minha expressão. O que foi? Aconteceu alguma coisa? As palavras ficaram presas na minha garganta. Como dizer ao homem que você ama que ele está prestes a se casar com uma mentirosa? Como destruir suas ilusões sem parecer que você tem segundas intenções? Alice, você está me assustando. Douglas, eu... preciso te mostrar uma coisa. Estendi o envelope com mãos trêmulas. E sinto muito, realmente sinto muito por fazer isso hoje, agora. Mas você precisa ver. Ele pegou o envelope confuso. O que é isso? Apenas... veja, por favor. Com hesitação, Douglas abriu o envelope e começou a examinar o conteúdo. Vi seu rosto transformar-se à medida que passava pelas fotos. Primeiro confusão, depois descrença. Em seguida, uma dor tão profunda que era física. Quando chegou às mensagens, seu rosto empalideceu. O que... Ele mal conseguia articular as palavras. De onde veio isso? Como você... Uma mulher tentou entrar na igreja hoje. Ela queria falar com você, mostrar isso. O cerimonialista a impediu, mas ela deixou o envelope. Eu o peguei antes que fosse descartado. Douglas se sentou pesadamente em uma cadeira próxima, ainda olhando para as provas da traição de Gabriela. Seu mundo desabando diante dos meus olhos. Você sabia disso? Sua voz soou estranhamente calma. Não, Douglas, eu juro que não. Sentei-me ao seu lado, mantendo uma distância respeitosa. Descobri agora, assim como você. Ele assentiu lentamente, seu olhar fixo nas fotos. Rafael? Esse nome me é familiar. Ele parou, parecendo lembrar-se de algo. Ela mencionou um Rafael algumas vezes. Um colega de trabalho, ela disse. Nunca desconfiei. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de emoções não ditas. Douglas estava processando a traição, a mentira, e eu estava ali, testemunhando o exato momento em que seu coração se partia. Por que você me mostrou isso, Alice? Seus olhos finalmente encontraram os meus, cheios de uma dor que eu nunca havia visto antes. Por que não jogou fora? Por que não esperou até depois do casamento? Por que agora? A pergunta me pegou de surpresa. Era uma acusação velada? Ele pensava que eu tinha segundas intenções? Porque você merece a verdade. Respondi, sustentando seu olhar. Porque não posso permitir que você se case com alguém que não te respeita, que te trai, que planeja continuar te enganando depois do casamento. Douglas passou as mãos pelo rosto, em um gesto de puro desespero. E agora? O que eu faço? Há centenas de pessoas lá fora esperando. Meus pais, amigos, colegas de trabalho. Naquele momento, alguém bateu à porta. Era o padrinho principal, Lucas. Douglas, estão chamando. A cerimônia vai começar em 15 minutos. Você precisa se posicionar no altar. Douglas olhou para mim, perdido, em busca de uma resposta que eu não tinha. Diga que já vou, respondeu ele, sem desviar os olhos dos meus. Lucas assentiu e fechou a porta,
deixando-nos novamente sozinhos. O tempo estava acabando. Em poucos minutos, Gabriela estaria na igreja, pronta para caminhar até o altar. Douglas precisava tomar uma decisão, e rápido. "O que você quer fazer?" perguntei suavemente. "Não sei." Ele se levantou, passando as mãos pelos cabelos em um gesto de pura frustração. "Como posso olhar para ela agora? Como posso fingir que não sei? Como posso dizer sim sabendo que tudo é uma mentira?" "Você não precisa," respondi levantando-me também. "Você pode cancelar, pode adiar, pode confrontá-la em particular." Douglas olhou para as fotos novamente e então para o relógio na parede. Cada segundo que passava era uma tortura. "Não posso cancelar. Não assim, sem explicação. Todos pensariam que sou um covarde, um irresponsável." "Douglas, não importa o que as pessoas vão pensar. O que importa é a sua felicidade, a sua vida." Ele balançou a cabeça em negação. "Preciso falar com ela. Preciso ouvir dela mesma. Talvez haja uma explicação, talvez." "Que explicação poderia justificar isso, Douglas?" Peguei as fotos, mostrando-as para ele. "Olha para isso. Olha para as mensagens. Ela está planejando te enganar depois do casamento. Isso não tem justificativa." Lágrimas começaram a se formar nos olhos dele, e meu coração se apertou. Eu queria abraçá-lo, confortá-lo, dizer que tudo ficaria bem, mas não podia. Não era o meu lugar, não naquele momento. "Vou falar com ela", disse ele enxugando os olhos com as costas da mão. "Agora, antes da cerimônia. Preciso ouvir o que ela tem a dizer." "Tem certeza? Isso pode ser complicado." "Tenho." Ele guardou as fotos e mensagens no envelope. "E quero que você venha comigo." Aquele pedido me pegou de surpresa. "Eu? Mas Douglas?" "Por favor, Alice. Não posso fazer isso sozinho. E você é a única pessoa em quem confio agora." Não havia como recusar. Assenti, sentindo o peso da responsabilidade. Estávamos prestes a confrontar Gabriela, minha própria irmã, no dia de seu casamento, com provas de sua traição. O caos estava garantido. Saímos da sala e caminhamos pelos corredores laterais da igreja, evitando os convidados que já se acomodavam nos bancos. Chegamos à sala onde Gabriela se preparava, cercada por suas outras madrinhas e nossa mãe. Douglas bateu à porta, e nossa mãe a abriu, surpresa ao vê-lo ali. "Douglas, o que está fazendo aqui? Não pode ver a noiva antes." "Preciso falar com Gabriela", interrompeu ele, sua voz surpreendentemente firme. "É urgente." Minha mãe olhou para mim, confusa, buscando alguma explicação. Mas eu apenas desviei o olhar. "Não é de bom tom, querido. Dá azar e..." "Por favor, senhora Castro, é importante." Algo na determinação dele deve ter convencido minha mãe, que se afastou da porta. "Gabriela, querida, Douglas está aqui. Ele quer falar com você." Ouvi a voz de minha irmã de dentro da sala soando irritada. "Agora? Ele sabe que não pode me ver antes da cerimônia. Diga a ele para esperar no altar, como qualquer noivo normal." "Ele diz que é urgente", insistiu minha mãe. Houve um momento de silêncio, e então Gabriela respondeu. "Tudo bem, mas que seja rápido. E vocês, meninas, me cubram com o véu. Ele não pode ver o vestido completo." Douglas olhou para mim, como se buscasse coragem, e então entramos na sala. Gabriela estava sentada diante do espelho, seu vestido branco esplendoroso, seu véu cobrindo parcialmente seu rosto. Ela parecia irritada, mas ainda assim, radiante. "O que é tão urgente que não pode esperar, Douglas? A cerimônia começa em minutos e..." Ela parou ao me ver. "Alice, o que está acontecendo aqui?" Douglas deu um passo à frente, o envelope em suas mãos. "Precisamos conversar, em particular." Gabriela olhou ao redor, para as outras madrinhas, para nossa mãe. "Agora? Aqui?" "Sim", respondeu Douglas, sua voz tremendo levemente. "Agora. E precisa ser em particular."
Algo na expressão dele deve ter alarmado Gabriela, porque ela assentiu e pediu que todos saíssem. As madrinhas se retiraram, lançando olhares curiosos. Nossa mãe hesitou, olhando para mim com preocupação. Está tudo bem, mãe, eu disse. Só precisamos resolver algo antes da cerimônia. Ela assentiu, ainda desconfiada, e saiu, fechando a porta atrás de si. O silêncio que se seguiu foi pesado, tenso. Gabriela olhava de Douglas para mim, sua irritação dando lugar à confusão. O que está havendo? Por que vocês dois estão com essas caras? Douglas abriu o envelope e tirou as fotos, colocando-as sobre a penteadeira diante de Gabriela. Quem é Rafael? O mundo parecia ter parado. Vi o rosto de minha irmã perder a cor, seus olhos se arregalarem em choque. Ela pegou uma das fotos com mãos trêmulas, como se não acreditasse no que estava vendo. De onde? Como você... Isso não importa, interrompeu Douglas, sua voz fria. O que importa é a verdade. Você está me traindo, Gabriela. Você e esse Rafael estão juntos há quanto tempo? Gabriela se levantou, o véu caindo de seu rosto, revelando uma expressão de pânico. Douglas, eu posso explicar. Não é o que parece. Não? Então o que é? Porque parece que minha noiva está tendo um caso com outro homem. Parece que minha noiva planeja continuar me traindo depois do casamento. Não. Ela se aproximou dele, tentando pegar suas mãos, mas Douglas recuou. Foi um erro, um deslize. Não significa nada. Eu te amo, Douglas. É com você que quero me casar. Como posso acreditar nisso agora? A voz dele estava carregada de dor. Como posso confiar em você depois disso? Gabriela olhou para mim, seus olhos se estreitando. Foi você, não foi? Você planejou isso. Você sempre teve inveja de mim, sempre quis o que era meu. E agora você quer estragar o meu casamento, o meu dia perfeito. A acusação me atingiu como um tapa. Não, Gabriela. Eu não sabia de nada até hoje. Alguém tentou entregar isso a Douglas antes da cerimônia. E eu apenas... Você apenas o quê? Decidiu ser a mensageira da tragédia? Decidiu destruir a minha felicidade? Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela, borrando sua maquiagem perfeita. Você sempre o amou, não é? Sempre quis Douglas para você. Douglas olhou para mim, surpreso com a revelação. Alice? Senti meu rosto queimar. Não era assim que eu imaginava que ele descobriria meus sentimentos. Não em meio a uma crise, não como uma acusação vinda de minha própria irmã. Isso não tem nada a ver com o que estamos discutindo, respondi, tentando manter a calma. O que importa é a verdade, Douglas. E a verdade está nas suas mãos. Gabriela soltou uma risada amarga. Ah, a verdade. Vamos falar da verdade, então. A verdade é que você nunca superou o fato de que Douglas me escolheu, que ele preferiu a mim, não a você. A verdade é que você está usando isso para separá-lo de mim, para tentar tê-lo para você. Chega, Gabriela! A voz de Douglas soou mais alta do que o normal. Isso não tem nada a ver com Alice. Tem a ver com você, comigo, com a nossa relação. Com a confiança que eu depositei em você, que você quebrou. Minha irmã se virou para ele. Suas lágrimas agora pareciam calculadas, dramáticas. Douglas, por favor. Foi um erro. Todos cometem erros. Eu te amo, de verdade. Rafael não significa nada para mim. Foi uma estupidez, uma fraqueza. Não vai acontecer de novo. Eu prometo. Vi Douglas vacilar. Vi a dúvida em seus olhos, o desejo de acreditar nela, de salvar o casamento, de evitar o escândalo. E meu coração afundou. Ele iria perdoá-la. Ele continuaria com o casamento apesar de tudo. Mas então, seu olhar caiu sobre as mensagens que ainda estavam sobre a penteadeira. Mensagens onde Gabriela planejava continuar traindo-o após o casamento. Mensagens onde ela o chamava de ingênuo, de tolo. Não, disse ele, sua voz firme. Não posso fazer isso.
Não posso me casar com você sabendo disso. Não posso construir um futuro sobre uma mentira. O rosto de Gabriela se contorceu em uma expressão de raiva e desespero. Douglas, não seja ridículo. Há 300 convidados lá fora. Tudo está pronto. Tudo está pago. Você não pode simplesmente cancelar o casamento agora. Posso. E vou. Ele recolheu as fotos e mensagens, guardando-as no envelope. Sinto muito, Gabriela. Mas acabou. Ele se virou para sair, mas Gabriela o agarrou pelo braço. Não, você não vai fazer isso comigo. Não vai me humilhar assim. Você se humilhou sozinha, Gabriela, respondeu ele, desvencilhando-se dela. E não há nada que eu possa fazer para consertar isso. Ela se virou para mim, seu rosto uma máscara de ódio. Isso é culpa sua. Você planejou tudo isso. Você destruiu meu casamento, minha vida. Não, Gabriela, respondi, sentindo uma calma estranha me envolver. Você fez isso sozinha. Suas escolhas, suas mentiras. Não há ninguém para culpar além de você mesma. Douglas se dirigiu à porta e eu o segui. Antes de sairmos, ele olhou para Gabriela uma última vez. Vou explicar aos convidados que o casamento está cancelado. Não vou entrar em detalhes. Não vou expor você. Mas acabou, Gabriela. Realmente acabou. Saímos da sala, deixando minha irmã em lágrimas, seu vestido branco agora parecendo uma ironia cruel. No corredor, Douglas parou, como se suas pernas de repente não conseguissem mais sustentá-lo. O que eu vou dizer a todos? Como vou explicar? Coloquei minha mão em seu ombro, tentando oferecer algum conforto. A verdade, Douglas, ou parte dela, que você descobriu algo que torna impossível seguir com o casamento, que precisa de tempo. Ele assentiu, seus olhos cheios de uma dor que partia meu coração. Obrigado, Alice, por me mostrar a verdade, mesmo sabendo que isso me machucaria. É o que uma verdadeira amiga faria. Amiga. A palavra ecoou em meu peito, agridoce. Não era o momento para confessar meus sentimentos, para complicar ainda mais a situação. Douglas precisava de tempo, de espaço para curar suas feridas. Sempre estarei aqui para você, respondi sincera. Caminhamos juntos pelo corredor, em direção ao salão principal da igreja, onde centenas de convidados aguardavam o início de um casamento que nunca aconteceria. Com cada passo, sentia o peso da revelação que acabara de fazer, da verdade que acabara de expor. Havia acabado de destruir o casamento da minha irmã. E ainda assim, nunca me senti tão em paz com uma decisão. Porque algumas verdades, por mais dolorosas que sejam, precisam vir à tona. Porque ninguém merece construir sua vida sobre mentiras. Quando chegamos à entrada do salão principal, Douglas parou, respirou fundo e me olhou nos olhos. Vamos fazer isso. E juntos, entramos para enfrentar as consequências de uma verdade que mudaria nossas vidas para sempre. O burburinho no salão principal da igreja cessou gradualmente quando os convidados nos viram entrar. Douglas à frente, eu alguns passos atrás dele, sem a noiva, sem a marcha nupcial. Apenas nós dois, caminhando em direção ao altar onde o padre esperava, visivelmente confuso. Os olhares curiosos nos seguiam. Ouvi cochichos, vi expressões de confusão, de preocupação. Nossos pais, sentados na primeira fileira, se entreolharam, pressentindo que algo estava errado. Muito errado. Douglas subiu ao altar e, por um momento, permaneceu em silêncio, como se buscasse as palavras certas. O silêncio na igreja era quase palpável, denso, carregado de expectativa. Fiquei ao pé do altar, observando-o, admirando sua coragem. Amigos, familiares, começou ele, sua voz trêmula, mas firme. Obrigado por estarem aqui hoje, por compartilharem o que deveria ser um dos momentos mais felizes da minha vida. Ele fez uma pausa, respirando fundo. Mas tenho que informar que não haverá casamento hoje. Um murmúrio percorreu a igreja como uma onda. Vi o choque no rosto dos convidados, a surpresa, a confusão.
Descobri algo. Ele hesitou, buscando as palavras certas. Descobri algo que torna impossível para mim seguir com essa união. Por respeito a todos vocês, que vieram até aqui, que se prepararam para celebrar conosco, peço desculpas sinceras. E por respeito a Gabriela e sua família, não entrarei em detalhes sobre essa decisão. Os pais de Douglas se levantaram, dirigindo-se apressadamente ao altar. O pai dele, um homem normalmente reservado, parecia prestes a explodir de raiva. Douglas, que loucura é essa? Você não pode simplesmente cancelar um casamento no último minuto, na frente de todos. Pai, por favor. Douglas manteve a calma, impressionantemente. Tenho certeza do que estou fazendo, e peço que confie em mim. Minha mãe, pálida, olhava para todos os lados, provavelmente procurando por Gabriela. Seu olhar cruzou com o meu, interrogativo, acusador. Ela sabia, de alguma forma, que eu estava envolvida nisso. Foi nesse exato momento que a porta da sala onde Gabriela estava se preparando se abriu com violência. Minha irmã surgiu, ainda em seu vestido branco, agora com a maquiagem borrada pelas lágrimas, o cabelo parcialmente desfeito. Um murmúrio ainda mais alto percorreu a igreja. Não vai haver casamento porque minha própria irmã conspirou para destruí-lo, gritou ela, apontando para mim. Alice sempre invejou minha felicidade, sempre quis o que era meu. E agora ela conseguiu arruinar o dia mais importante da minha vida. Todos os olhares se voltaram para mim. Senti o peso de cada um deles, o julgamento, a desconfiança. Tive vontade de fugir, de me esconder, de desaparecer. Mas mantive-me firme, sustentando o olhar de Gabriela. Isso não é verdade, Gabriela, respondi, minha voz surpreendentemente calma. E você sabe disso. Não é verdade? Ela riu, um riso histérico, carregado de amargura. Você sempre amou Douglas. Sempre o quis para você. E agora, no dia do meu casamento, você encontrou uma forma de separá-lo de mim. Douglas desceu do altar, posicionando-se ao meu lado. Chega, Gabriela. Isso não tem nada a ver com Alice. A decisão foi minha, baseada no que descobri sobre você, sobre nós. O que você descobriu? A voz da minha mãe soou firme, autoritária, como quando éramos crianças, e ela exigia a verdade sobre alguma travessura. Douglas olhou para ela, depois para o pai de Gabriela, um homem que sempre admirou. Prefiro não entrar em detalhes aqui, senhora Castro. Por respeito a todos. Não, Douglas, interrompeu Gabriela, seu rosto contorcido em raiva. Vamos contar a todos. Vamos contar que Alice plantou evidências falsas para fazer você acreditar que eu estava traindo. Vamos expor toda a verdade. A palavra traindo provocou um novo burburinho entre os convidados. Vi rostos chocados. Ouvi exclamações abafadas. O escândalo estava formado. Evidências falsas? Douglas balançou a cabeça, um sorriso triste nos lábios. Gabriela, são fotos suas, mensagens suas. Como poderiam ser falsas? Ela pode ter manipulado tudo. Você conhece Alice. Ela trabalha com tecnologia, com computadores. A mentira fluía dos lábios de Gabriela com uma facilidade assustadora. Eu trabalhava com literatura, dava aulas de literatura. Mas Gabriela estava desesperada, buscando qualquer argumento, qualquer saída. Quando abri a boca para responder, uma voz feminina soou do fundo da igreja. Elas não são falsas. Todos se viraram. Uma mulher de meia idade, bem vestida, mas visivelmente abalada, caminhava pelo corredor central. A mesma mulher que eu havia visto mais cedo, tentando entregar o envelope para Douglas. Meu nome é Helena, ela disse, sua voz tremendo levemente. Sou esposa de Rafael Mendes. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todos os olhares se voltaram para Gabriela, que parecia ter visto um fantasma. Rafael? Ela gaguejou, seu rosto perdendo toda a cor. Eu não sei quem é. Por favor,
a mulher continuou, ignorando Gabriela. Não foi Alice quem produziu essas evidências. Fui eu. Contratei um detetive particular quando comecei a suspeitar que meu marido estava me traindo. Ele seguiu Rafael por semanas e fotografou todos os encontros dele com essa moça. Ela apontou para Gabriela. Quis avisar o noivo antes que fosse tarde demais. Ninguém merece começar um casamento assim. A revelação caiu como uma bomba na igreja. Gabriela parecia prestes a desabar, segurando-se em uma das colunas para não cair. Nossos pais a encaravam, estupefatos, incapazes de acreditar no que acabavam de ouvir. Isso é mentira, balbuciou Gabriela, mas sua voz já não tinha convicção. Helena se aproximou mais, agora quase ao nosso lado. Tenho todas as provas, todas as datas, todos os lugares. Meu marido e essa moça se encontravam pelo menos 2 vezes por semana, sempre no mesmo hotel. As mensagens que trocavam eram... Ela hesitou, olhando ao redor, consciente do público. Digamos que eram bastante explícitas sobre a natureza do relacionamento deles. Douglas se adiantou, dirigindo-se aos convidados. Peço novamente desculpas a todos. Nunca quis que isso se tornasse um espetáculo público. Mas dado o rumo que as coisas tomaram, acho que é melhor encerrarmos aqui. O casamento está oficialmente cancelado. Agradeço a compreensão de todos. Os convidados começaram a se levantar, muitos ainda em choque, outros cochichando animadamente, alimentando o que seria o escândalo do ano em nossa pequena cidade. Gabriela, completamente exposta, correu de volta para a sala onde se preparara, seguida por nossa mãe e algumas amigas. O pai dela, sempre tão orgulhoso de sua filha caçula, parecia ter envelhecido 10 anos em 10 minutos. Ele se aproximou de Douglas, colocou uma mão em seu ombro e disse algo que não pude ouvir. Douglas assentiu, seus olhos mostrando compreensão e talvez perdão. Helena, a esposa de Rafael, se aproximou de mim. Você deve ser Alice? Assenti, ainda processando tudo o que acontecera. Obrigada por entregar as provas a ele, ela disse com um sorriso triste. Não foi fácil para mim reunir coragem para vir até aqui hoje, mas ninguém merece construir uma vida sobre mentiras. Como soube quem eu era? Perguntei curiosa. Gabriela falava de você para Rafael. Dizia que você era a irmã certinha, a intelectual, a que nunca arriscava nada na vida. Helena deu de ombros. Quando te vi pegando o envelope, soube que você faria a coisa certa. Aquelas palavras ficaram comigo enquanto a igreja se esvaziava. A irmã certinha, a intelectual, a que nunca arriscava nada. Era assim que Gabriela me via? Era assim que eu me via? Porque naquele dia, eu havia arriscado tudo. Havia arriscado minha relação com minha irmã, com minha família. Havia arriscado ser julgada, ser odiada, ser mal compreendida. E ainda assim, sentia uma paz que não experimentava há muito tempo. Douglas estava com alguns amigos próximos, recebendo palavras de apoio, abraços reconfortantes. Nossos olhares se cruzaram por um instante, e ele me ofereceu um pequeno sorriso. Triste, cansado, mas real. Saí da igreja pelos fundos, evitando o burburinho, as perguntas, os olhares curiosos. O sol da tarde estava baixo no horizonte, pintando o céu de tons dourados e rosados. Um pôr-do-sol perfeito para um dia que havia sido tudo menos perfeito. 3 meses se passaram desde o casamento que não aconteceu. A vida, surpreendentemente, seguiu em frente. O escândalo aos poucos se diluiu, dando lugar a novos acontecimentos, novos dramas, novos rumores. Gabriela saiu da cidade. Soube, por nossa mãe, que ela havia conseguido um emprego em uma capital distante. Uma nova chance, um novo começo. Parte de mim esperava que ela encontrasse paz, que aprendesse com seus erros. Outra parte sabia que Gabriela sempre seria Gabriela, impulsiva, egoísta, sedenta de atenção. Não nos falamos desde aquele dia. Ela me culpava pelo fim de seu conto de fadas, pela humilhação pública. Eu não a culpava por isso.
Era mais fácil me apontar como vilã do que enfrentar seus próprios demônios. Quanto a Douglas, bem, ele também precisou de tempo. Tempo para curar, para processar, para recomeçar. Passamos semanas sem nos falar, cada um lidando com as consequências daquele dia à sua maneira. Até que, numa terça-feira qualquer, recebi uma mensagem. Café às 15 horas, como nos velhos tempos. Era ele, sugerindo retomar nossa antiga rotina, nosso pequeno ritual. O reencontro foi estranho, carregado de palavras não ditas, de sentimentos contidos. Falamos sobre trabalho, sobre livros, sobre filmes ruins, assuntos seguros que não tocavam nas feridas ainda abertas. Por que você nunca me disse? Ele perguntou de repente, quebrando o fluxo confortável da conversa trivial. Disse o quê? Que você sentia algo por mim. Seus olhos encontraram os meus, diretos, sinceros. Gabriela mencionou naquele dia. E depois, pensando em tudo, em como você sempre esteve lá, em como você me olhava, percebi que era verdade. Senti meu rosto esquentar. Depois de tanto tempo escondendo, negando, tentando sufocar aquele sentimento, era estranho tê-lo exposto assim, à luz do dia, sobre uma mesa de café. Nunca pareceu o momento certo, respondi, finalmente, após um longo silêncio. E quando finalmente criei coragem, você conheceu Gabriela e... Bem, o resto você sabe. Douglas assentiu, pensativo. Sempre admirei sua integridade, Alice. E naquele dia, quando você me mostrou as provas, quando escolheu a verdade mesmo sabendo que isso poderia me afastar de você para sempre, isso só confirmou o que eu já sabia sobre você. O que você já sabia? Que você é a pessoa mais incrível que já conheci. As palavras ficaram suspensas entre nós, carregadas de possibilidades. Não nos beijamos naquele dia, nem no próximo, nem no seguinte. O que tínhamos era frágil, era novo, era diferente. Precisava de tempo, de cuidado, de paciência. Mas nossas terças-feiras no café se tornaram novamente um ritual. E com o tempo, conversas mais profundas começaram a surgir, risos mais livres, olhares mais longos. E em um desses dias, enquanto discutíamos sobre um filme particularmente ruim que havíamos assistido juntos, Douglas pegou minha mão sobre a mesa. Um gesto simples, mas que dizia tudo. Estávamos prontos para tentar, para arriscar, para ver onde aquilo nos levaria. Não sei se teremos um final feliz. A vida raramente é tão previsível quanto os contos de fadas que Gabriela tanto adorava. Mas sei que, independentemente do que aconteça, jamais me arrependerei de ter escolhido a verdade naquele dia. De ter feito o que era certo, mesmo quando era difícil. De ter sido fiel a mim mesma, aos meus valores, aos meus princípios. Porque algumas vezes, a verdade pode despedaçar ilusões, pode desmascarar mentiras, pode causar dor momentânea, mas no final, só a verdade pode nos libertar. Só a verdade pode abrir caminho para algo real, algo genuíno, algo que vale a pena construir. E talvez, apenas talvez, esse algo esteja começando a florescer entre Douglas e mim, não como uma substituição apressada, não como um prêmio de consolação, mas como algo totalmente novo. Algo construído sobre bases honestas, sobre olhares sinceros, sobre palavras verdadeiras. E no final, não é isso que todos buscamos? Não uma perfeição ilusória, mas uma verdade imperfeita e bela em sua autenticidade. À medida que o sol se põe lá fora, colorindo o céu com tons de laranja e rosa, penso em como a vida é imprevisível, em como ela nos surpreende quando menos esperamos. Em como, às vezes, é preciso que tudo desmorone para que possamos reconstruir algo melhor, mais sólido, mais real. E pela primeira vez em muito tempo, sinto esperança. Esperança de que, às vezes, quando todos os disfarces caem, quando todas as máscaras são removidas, o que resta é a possibilidade de algo realmente extraordinário.
Algo que não é perfeito, mas é verdadeiro. E isso, no final das contas, é tudo o que importa. 2 anos depois, o aroma de café fresco preenchia o pequeno apartamento que eu dividia com Douglas há pouco mais de 6 meses. Era uma manhã de domingo tranquila, aquele tipo de manhã em que o tempo parece desacelerar, permitindo que cada momento seja saboreado plenamente. Sentada na varanda, com uma xícara fumegante entre as mãos, observava a cidade despertar lentamente. O sol de primavera filtrava-se entre os prédios, criando padrões dourados no chão de madeira. Havia algo de profundamente reconfortante naquela cena cotidiana, naquela simplicidade que, 2 anos atrás, parecia impossível de alcançar. Pensando em quê? A voz de Douglas me trouxe de volta ao presente. Ele se juntou a mim na varanda, segurando sua própria xícara de café. Em como a vida dá voltas, respondi sorrindo. Em como às vezes precisamos passar por tempestades para encontrar dias ensolarados como este. Douglas assentiu, compreendendo perfeitamente o que eu queria dizer. Não precisávamos mais de longas explicações ou de palavras rebuscadas. Depois de tudo o que vivemos juntos, havíamos desenvolvido aquela sintonia que permite entender o não dito, o apenas sugerido. Recebi um e-mail da sua mãe ontem. Ele comentou, após alguns momentos de silêncio confortável. Ela confirmou que virá para o jantar da próxima semana. Sorri, sentindo uma onda de gratidão. A relação com minha mãe havia passado por altos e baixos após o escândalo do casamento cancelado. Por um tempo, ela se dividiu entre a lealdade a Gabriela e o reconhecimento de que eu havia feito o certo. Mas, com o passar dos meses, a poeira assentou, e ela começou a enxergar a situação com mais clareza, com mais compreensão. Que bom, respondi. Será bom tê-la aqui. Douglas pegou minha mão livre, entrelaçando nossos dedos. Um gesto simples, mas que ainda me causava aquele friozinho na barriga, aquela onda de calor no peito. E Gabriela? Ele perguntou com cuidado. Sabia que o assunto ainda era delicado, mesmo depois de tanto tempo. Suspirei, olhando para o horizonte. Mamãe disse que ela está bem. Conseguiu uma promoção no trabalho, está namorando alguém novo. Você sente falta dela? A pergunta pairou no ar, carregada de significados. Pensei por um momento. Sinto falta da irmã que imaginei ter, não necessariamente da pessoa que Gabriela realmente é. Fiz uma pausa, organizando meus pensamentos. Mas espero sinceramente que ela esteja feliz, que tenha encontrado um caminho melhor. Douglas assentiu, compreensivo. Talvez um dia vocês possam reconstruir algum tipo de relação. Talvez? Concordei, sem muita convicção. Algumas pontes, uma vez queimadas, são difíceis de reconstruir. Mas o tempo tem um jeito curioso de curar feridas, de suavizar arestas. Quem sabe o que o futuro reservava? Ficamos em silêncio por alguns minutos, apreciando a tranquilidade da manhã, o calor do sol, a presença um do outro. Era nesses pequenos momentos que eu encontrava a maior felicidade, não em grandes gestos dramáticos ou declarações apaixonadas, mas na simplicidade de estar ao lado de alguém que me via, realmente me via, e me amava exatamente como eu era. Tenho algo para te mostrar, disse Douglas de repente levantando-se. Espere aqui. Ele voltou momentos depois, segurando um pequeno embrulho. Entregou-o a mim com um sorriso tímido, quase nervoso. O que é isso? Perguntei curiosa, enquanto desfazia o laço. Abra e descubra. Dentro da caixa, encontrei um livro antigo. Uma primeira edição de Orgulho e Preconceito, meu romance favorito de todos os tempos. Meus olhos se arregalaram em surpresa. Douglas, isso é. Como você conseguiu? Lembra daquela livraria de livros raros que descobrimos no centro há alguns meses? Tenho passado lá regularmente, esperando que algo especial aparecesse. E na semana passada, lá estava ele. Folheei o livro com cuidado, maravilhada com aquele presente inesperado.
As páginas amareladas, o cheiro característico de papel antigo, a sensação de segurar um pedaço de história literária, tudo isso me emocionava profundamente. Há algo mais, disse Douglas, indicando uma marca na página inicial. Virei a página e encontrei uma pequena nota escrita à mão. Para Alice, que escolheu a verdade mesmo quando era difícil. Você merece todas as histórias de amor do mundo, especialmente a nossa. Com todo meu amor, Douglas. As lágrimas vieram sem aviso, embaçando minha visão. Não eram lágrimas de tristeza, nem mesmo de alegria pura. Eram lágrimas de gratidão, de reconhecimento por tudo o que havíamos superado juntos, por tudo o que ainda tínhamos pela frente. Obrigada, murmurei, incapaz de encontrar palavras mais eloquentes naquele momento. Douglas se ajoelhou diante de mim, pegando minhas mãos entre as suas. Seus olhos, sempre tão expressivos, estavam cheios de emoção. Alice, esses 2 anos com você me ensinaram o que é o amor verdadeiro. Não aquele amor de contos de fadas, perfeito e sem obstáculos, mas o amor real, o que exige coragem, honestidade, respeito. O amor que constrói, que fortalece, que permanece mesmo quando tudo ao redor desmorona. Meu coração acelerou, antecipando o que viria a seguir. Não precisamos de um casamento para sermos felizes, para construirmos uma vida juntos. Mas se você quiser... Ele tirou uma pequena caixa do bolso, abrindo-a para revelar um anel simples, mas elegante. Eu adoraria poder te chamar de minha esposa. O mundo pareceu parar por um instante. Todas as memórias dos últimos anos, a dor, a descoberta, a reconstrução, passaram pela minha mente como um filme. E então, com clareza absoluta, vi o futuro se desenrolando à minha frente. Um futuro construído sobre verdade, respeito, compreensão mútua. Sim, respondi, sentindo como se tivesse esperado a vida inteira para dizer aquela única palavra. Sim, Douglas. Ele deslizou o anel em meu dedo e nos beijamos. Um beijo que selava não apenas um compromisso, mas uma jornada que começou da maneira mais inesperada possível. Mais tarde naquele dia, enquanto caminhávamos de mãos dadas pelo parque próximo ao nosso apartamento, refleti sobre como a vida é imprevisível, sobre como os momentos mais dolorosos às vezes nos conduzem aos mais felizes. Sobre como a coragem de enfrentar a verdade, por mais difícil que seja, sempre vale a pena no final. Naquele dia fatídico, 2 anos atrás, quando entrei na igreja com as provas da traição de Gabriela, jamais poderia imaginar que estaria aqui hoje, com um anel de noivado no dedo, planejando um futuro com o homem que sempre amei. A vida não é um conto de fadas. Não é perfeita, não é previsível, não segue roteiros pré-estabelecidos. Mas talvez seja justamente por isso que ela é tão extraordinária, porque nos surpreende, nos desafia, nos força a crescer e a descobrir do que realmente somos feitos. Olhei para Douglas, para seu perfil recortado contra o céu azul da tarde, e sorri. Não sei o que o futuro nos reserva. Não sei que desafios ainda teremos que enfrentar, que obstáculos teremos que superar. Mas sei que, enquanto mantivermos a verdade como nosso alicerce, enquanto continuarmos a escolher o que é certo, mesmo quando é difícil, estaremos no caminho certo. E talvez, no final das contas, isso seja tudo o que importa. Não um casamento perfeito, mas um amor verdadeiro. Não uma vida sem problemas, mas a coragem de enfrentá-los juntos. Não um conto de fadas, mas uma história real, com altos e baixos, escrita a cada dia, a cada escolha, a cada momento compartilhado. Uma história que, apesar de todas as suas imperfeições, ou talvez justamente por causa delas, vale cada página, cada capítulo, cada reviravolta inesperada. Nossa história, imperfeita, real, e a sua maneira única, absolutamente extraordinária.